Fala, povo! Estamos aqui, eu sou o Dedé Costa, estamos começando mais um Café com Teologia, esse canal que tem como propósito trazer uma reflexão sobre algum texto bíblico que nós escolhemos para colocar aqui na nossa roda de conversa. E o texto para esse episódio de hoje está lá em Lucas 24, verso 5. Nós já iremos ler o texto. E comigo aqui estão meus amigos e irmãos queridos. Depois de uma semana difícil, mas nós estamos aqui para falarmos desse texto, para tentarmos extrair aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nossa oração nessa tarde, nesse dia, é que o Senhor traga à luz a nossa mente e fale conosco e fale com você também, que está nos acompanhando aí pelas nossas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. O episódio passado, ele trouxe uma repercussão maravilhosa, né? Então, nós estamos aqui ainda degustando tudo aquilo que o Senhor falou conosco no episódio passado, e eu tenho certeza que o Senhor reservou para nós esse dia para falar conosco também. Então, você que está nos acompanhando aí, já abra sua Bíblia, acompanhe conosco aí o texto de Lucas, capítulo 24, verso 5, que diz assim, ó. Eu vou ler o 4 e o 5 para que a gente passe a entender melhor, tá? E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Esse é o texto que nós iremos aqui colocar na nossa roda de conversa, tomando um cafezinho. E eu gostaria já de apresentar aqui os meus amigos, pastores que estão comigo. Nosso pastor Elvio, que está sempre conosco aqui, já está nos acompanhando desde o início, desde o primeiro episódio. Hoje temos um convidado especial aí também, o nosso reverendo, pastor Genival, professor de teologia, também da nossa obra O Brasil para Cristo. Sua apresentação, meu pastor, por favor. A graça e a paz, queridos. É um prazer estar aqui nessa tarde, diante de homens ilustres aqui, e trazermos um esclarecimento sobre a palavra de Deus, do ponto de vista de cada um, respeitando a cada posição. Eu acho que nos dará melhor compreensão nos textos que traz complexidade, mas, acima de tudo, nos mostrará como será uma forma mais ilustre de trazer à tona o que o texto em si está querendo dizer. Isso só é possível com a compreensão de 2, 3 ou mais mentes, pastor. E é muito bom. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no meio de homens honrados e servos de Deus, dignos de falar da palavra de Deus. Comigo, com certeza, eu levo essa alegria. E é um prazer, glória. pastor. Muito obrigado, viu, meu pastor? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que o homem tem uma agenda difícil, é difícil a agenda desse homem, mas eu creio que o Senhor reservou esse dia para nós estarmos aqui falando desse texto, para a gente tentar extrair alguma coisa para nós, né? Nosso querido pastor Jonathan não poderia faltar. Está conosco desde o início. Pastor Jonathan, sua apresentação aí. Amém. Queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. É uma honra também poder participar de mais um episódio. E eu vim para aprender, estar do lado desses mestres aqui. Pastor Genival, que é um grande amigo que o Senhor me deu em pouco tempo, mas a gente já vê uma comunhão, né, que é dada do céu. Pastor Elvio é o nosso professor Mor. Não tem como escapar, né? Nosso professor Mor, pastor Dedé e todos aqui presentes, que Deus abençoe. Será uma tarde gloriosa, um dia de gravação abençoado. E eu não tenho dúvidas, o Senhor vai falar conosco nessa gravação.
É bem importante a gente deixar isso bem claro, né? Hoje nós estamos aqui até num ambiente mais diferente, né? Né? Você que está nos acompanhando aí, o podcast está evoluindo. Você que está nos acompanhando, você percebeu esse ambiente um pouquinho diferente, porque a ideia era exatamente trazer essa maneira informal de falar sobre as Escrituras, né? Sem aqueles ritos, sem toda aquela formalidade. O pastor Elvio aqui, que sempre está conosco, para mim sempre foi uma referência. Pastor Elvio, para quem não lhe conhece, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Para mim é um momento de muita alegria, satisfação estar com vocês, da presença do nosso Deus aqui. Um tema muito importante, um tema esse que fala da ressurreição de Jesus Cristo. É a fonte da esperança da fé cristã. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, Cristo, em tudo ele tem a preeminência. Então, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, é o tema base aqui do Mateus 24:5, que essas mulheres encontraram o túmulo vazio e posteriormente Jesus se apresenta, principalmente a Maria Madalena e aos demais, é o tema central para nós hoje. Acreditarmos que um dia estaremos também com o Senhor, né, vendo Ele na sua santidade, na sua formosura. Então é um tema muito importante, que o Espírito de Deus nos conduza aqui, porque tudo que fazemos aqui para que o nome dEle venha a ser glorificado. Uma honra para todos nós. Aqui. É verdade. Antes até da gente falar sobre o texto especificamente, preciso fazer mais uma vez os nossos agradecimentos, né? Se nós estamos nesse ambiente diferente, é graças ao nosso querido Alex. Alex do Cowork Chave, que tem nos apoiado desde o início, acreditou nesse trabalho e tem sido um grande colaborador para que esse vídeo chegue até você. Então, se você precisa aí de um espaço como esse, se você precisa de montar o seu escritório, montar suas aulas, venha, fale com o Alex. Nós vamos colocar aí o contato, né, Pedrão? Dá pra gente colocar o contato do Alex depois, né? Coloca aí a legenda aí no contato. E eu tenho certeza que você vai se impressionar com o espaço que ele tem aqui. A recepção do Alex é maravilhosa, né? Então, se você precisa de um espaço como esse, é só falar com o Alex, chama ele aí que ele está à disposição. E hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia, Pedrão. Chegou o grande dia. Eu estava falando com o Pedro ali no off, ali, que tinha uns irmãos que já estão quase indo para vias de fato. Dedé, cadê essa caneca? Cadê esse sorteio que não sai? Mas, irmãos, Deus separou melhor para você. Meu Deus. Graças ao nosso pastor Carlinhos ali da V Brasil Presentes. Eu visitei lá a loja dele essa semana. Que coisa linda, rapaz. Que bênção. Que bênção. O pastor Carlinhos e ela não gosta, mas a gente chama ela de Pastora Lúcia. Pastora Lúcia. Eita, pastor Rolando lançou essa no culto. Já deixou, já. É a Luciana, a nossa querida Luciana, que fazem tudo com tanto carinho. Então ele preparou, olha só, não sei se dá para pegar aí. Dá para pegar aí, Pedrão? Na câmera aí? Olha o que ele fez. Ele colocou aqui um suportezinho da caneca, ele colocou a caixinha para você já, ó. Deixa eu te olha aqui. Olha aí, pastor. Que por fé vivemos, caminhamos. Por fé caminhamos. Que linda, rapaz. Então, hoje sai o negócio aqui. Pedrão já está preparando ali o sorteio. No final do episódio, a gente vai informar aqui o ganhador, a ganhadora desse lindo kit aqui, a caneca do Café com Teologia, com a caixinha cheia de subterfúgios. Um negócio bonito demais. Cheia de subterfúgios. Essa caixa aqui... Ah, meu Deus do céu. Só que não para por aí, porque o pastor Carlinhos, ele nos surpreende a cada vez. Agora ele falou assim, Dedé, agora eu vou dar um kit para vocês. Agora aqui, esse negócio aqui tá bonito, ó. É a sacola do Café com Teologia. Deixa eu tirar aqui. Uau, hein? Olha para isso aqui, meu pastor. Bonito. Olha para isso aqui.
Olha, Pedrão, Deixa eu meu segurar. Deus do céu, segura aí. Tem mais aí? Olha, é uma sacola, Linda. Café com Teologia. Nela vem o copo. E o Starbucks, suporte, Starbucks, aquele. Starbucks. E aqui tem o suporte de celular. Meu Deus do céu. Esse pastor é uma bênção, rapaz. Mas agora a gente tem que jogar o negócio lá pra cima, Pedrão. Agora tem que subir a régua. Agora é que vamos ver se esse pessoal que tá nos seguindo aí tá com a gente ou não tá. A gente vai lançar um desafio aqui, ó. Chegando em quantos inscritos nós temos aí, Pedrão? Temos 140. 140 só? Uau! Tá aumentando, hein? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se nós chegarmos nos 200 inscritos, Ou tem que ter fé. 250. Ou 250. Tu tá subindo bastante régua. É quase dobrar. Vamos deixar 200? São 60 a mais. São né? 60 a mais. Vamos devagar. 200, a gente não tem pressa. Caminhando devagarzinho, Verdade. a gente chega. A gente chega também. Então, se a gente chegar em 200 inscritos, aí nós vamos sortear esses 2 kits. Temos 2 kits, tá? A sacola, o copo e o suporte de celular. Se nós chegarmos em 200 inscritos. Mas nós vamos sortear para aqueles que escreverem lá no comentários, Ativar o hashtag sininho. Café com Teologia. Tudo junto. Então tem que, ó, para concorrer, tá, meus irmãos? Para concorrer, você tem que escrever no comentário hashtag Café com Teologia. E quando nós tivermos, a partir de 200 inscritos, nós vamos fazer o sorteio desses 2 kits aqui, sacola, suporte de celular, mais o copo Café com Teologia. Eu vou deixar aqui guardado esse negócio. Que chique, hein? Chique demais. Chique demais. Então, se você quer montar um kit como esse, se você quer uma sacola como essa, se você quer uma xícara como essa, você procura aí o pastor Carlinhos. Nós vamos também colocar o contato dele aí. Vê Brasil. Vê Brasil Presentes. Fica ali bem... Saiu do metrô Butantã, atravessou a Vital Brasil. Já tá ali. Tá dentro, tá dentro. É muito fácil o acesso. Procura ele aí. Se você quer presentear alguém, se você quer dar uma lembrança aí. A gente que tem muito negócio de festas nas igrejas, quer fazer uma lembrança pro pastor, aniversário do pastor, quer fazer uma lembrancinha aí, chama ele aí no WhatsApp, que ele vai te atender do jeito que você quiser. E eu vi as máquinas do homem, é tudo máquina top. E é comum hoje as igrejas providenciar até para os pregadores e cantores as lembrancinhas. E acho isso importante, você, irmão, irmã. Ele tem copo, ele tem aqueles copos para departamento. academia, aqueles irmãos que é meio maromba, sabe? Bombadão. Gosta de ir na academia, Gosta leva de um tomar copinho. água. Ou finge que gosta de tomar. Pastor Mário gosta Pastor da academia. Mário, Pastor Mário, procura o pastor Carlinhos lá. Que o pastor Carlinhos vai dar ele é o único ministério no Brasil, que é a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, que tem um pastor Lorde. É o pastor Carlinhos. É o pastor Carlinhos. É Lorde. É Lorde. E ainda tem esse Lorde, O né? Lorde. Meio... Bom, feitas as nossas considerações, nossos agradecimentos, vamos lá pro texto? Vamos pro texto? E aí eu já começo jogando... Eu não vou direcionar não a pergunta. Eu vou direcionar, eu vou deixar aberto. Eu vou deixar aberto aí, vocês me falam. A ressurreição de Cristo é o principal pilar do cristianismo? Quando a gente pensa... Deixa eu tentar elaborar melhor essa questão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Maria Madalena não tivesse encontrado aquele túmulo vazio, existiria cristianismo? Eu acredito que sim, na minha opinião, ela é a base do cristianismo, até porque o próprio Paulo fala, né? Em vão seria toda essa nossa crença, toda a nossa dispensão de ações religiosas. E o fato principal do cristianismo está na ressurreição, está no derramamento de sangue.
está na remissão dos pecados, além do perdão, a remissão. Então, na minha opinião, sim, o cristianismo é um dos pilares. Talvez não seja o principal, mas é um dos pilares do cristianismo. A ressurreição, é a ressurreição. Ela é um dos pilares do cristianismo. E o texto, ele vai nos direcionar antes e depois, né? Você vê que nos próprios versículos a seguir, ele fala que o próprio Cristo já deixou orientado que isso haveria de acontecer. Então, o ponto, quando você leu o versículo 4, eu achei interessante. Essa perplexidade delas, né? Ali na concordância do texto, né? O assunto usual é uma falta de fé ou uma falta de compreender o que já tinha sido dito pelo próprio Cristo, né? Então, eu deixo a minha primeira participação aí. Pastor Genival, concorda com o pastor Jonathan? Realmente, a gente pode falar que a ressurreição é um dos principais... É o principal, né? É o principal Eu acredito pilar. que todos os demais pilares, eles são frutos desse primeiro pilar. Por exemplo, Paulo, que ele não está dentro ali da mesma década da ressurreição de Cristo, Paulo ele só tem essa oportunidade de falar isso na década de 50. E quando Paulo ele escreve, que é uma das cartas mais comuns a falar do corpo, da ressurreição de Cristo, é Coríntios, né? Quando Paulo diz assim, foi citado pelo pastor Jonatas aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Há algumas pessoas que questionam, né? É vã a nossa salvação? É vã tudo. Por quê? Porque Paulo utiliza não o que ele está apenas entregando. Paulo está dizendo assim, se prega que Cristo ressuscitou, como alguém vem dizer ao contrário disso? A ressurreição, sim, ela é a grande esperança, tanto dos que morreram em Cristo. No Antigo Testamento, nós vimos que eles vivem, né, e morreram pela fé, não tem como sair dessa situação, como que também aqueles que estão em Cristo depois da cruz. Porque se esse fato não fosse uma realidade, o apóstolo Paulo, ele não expressaria com provas convincentes. Paulo vai utilizar o termo dizendo assim, ó, Cristo ressuscitou e eu provo. Prova como? 20 anos depois da sua ressurreição eu provo. Muitos dos que estão entre nós viram ele ressuscitado. Ou seja, ele tem provas contundentes, ele tem prova histórica, ele tem prova pela fé, que é pela revelação. O pilar, ela é a maior evidência, é o pilar da ressurreição de Cristo, a maior evidência da nossa esperança, da nossa salvação. A gente pode concluir que sem a ressurreição de Cristo não haveria cristianismo, não haverá fé, não haverá nada. É o principal fundamento. Sem a ressurreição de Cristo, o mundo não seria esse mundo que nós estamos vivendo, pastor. Ele estaria totalmente transtornado. Eu imagino, eu poderia até contribuir com essa questão, talvez não seja um momento apropriado agora, mas na época de Noé, a Bíblia vai dizer que o mundo está em um caos total. E é um caos, porque mesmo sendo um mundo antigo, conhecido de antemão, ele é um mundo que não acredita na ressurreição ou não tem uma ideia da ressurreição. Ok? A compreensão que ali está sendo desenvolvida, ela é lenta. Só vem ser desenvolvida muito mais tarde, até mesmo pelo último profeta que nós temos como ressurreição mais evidente, está em Oséias. Nós estamos falando do ano 700 a.C. Enquanto nós estamos falando de Noé, nós estamos falando do ano 2000 e alguma coisa antes de Cristo. Então, com esta situação aqui, esse mundo que nós estamos hoje vivendo, ele não seria desta mesma forma. Nenhuma familiaridade com as coisas que acontecem, mesmo com o ímpio. O ímpio hoje ele tem uma compreensão da ressurreição, porque ele acredita que Cristo está no céu, ele acredita que Cristo ressuscitou. Ele não precisa ser um praticante da fé, isso é uma evidência comum.
Né? Logo Paulo está dizendo, se Cristo ressuscitou, como alguns de vocês estão indo nessa contramão, ou seja, não precisa praticar a mesma fé, a evidência ela não pode ser mudada, Cristo ressuscitou, sim, mudou todo o contexto da história. E hoje essa questão ela ainda é muito debatida, se Cristo realmente ressuscitou ou não, né, pastor Elvio? A gente ainda vê muita gente ainda questionando, contrariando a questão da ressurreição de Cristo, mas o próprio pastor agora pontuou que ele foi visto por muitas pessoas, não é mesmo, pastor Elvio? É verdade. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. Nos traz a esperança e a prova do amor de Deus para com os homens. E começa, através disso aí, um ensinamento que vai gerar em seu coração uma fé tão grande que tem promessas para aquele que vivem e creem nisso. Eu posso trazer um texto rapidamente aqui, que está em Romanos, capítulo 8, verso 11. Só vai participar disso aquele que crê. E aquele que crê recebe o próprio Espírito de vida. Não é? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Lembrando que a nossa, vamos falar assim, ressurreição começa já. E vos vivificou, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados. Então, quando você crê na ressurreição de Cristo, automaticamente você recebe o Espírito de Deus sobre vós, que vai dar vida para aquele que estava morto. Hoje, uma pessoa vivendo nesse mundo sem Cristo, eu brinco até na igreja, é um morto-vivo. Agora, quando você crê nisso, que a fé, a pedra angular da fé cristã, então você vai se fortalecendo. E essa viva esperança jamais vai murchar no coração daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Eu acho que a gente, olhando até mesmo para os textos, essa questão da ressurreição de Cristo, que é tão debatida ainda hoje, que ainda às vezes é tão questionada, né? Mas Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer exatamente isso, olha. Ele vai dizer a partir do verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, no caso Pedro, né? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Ou seja, não foi um fato isolado. Jesus ressuscitou e peraí, mas cadê que ninguém viu? Me provem que esse homem ressuscitou mesmo. Que Paulo está falando aqui, ó, ele ressuscitou, ele foi visto por muitas pessoas e depois se assentou ao céu, subiu ao céu, também sendo visto pelos seus discípulos, né? Ou seja, prova, quem quisesse ter essa comprovação na época, teria. Não era algo com evidências, com provas contundentes, não com história, com provas contundentes. Exatamente. Eu posso até adicionar aqui, pastor Dedé, veja bem, Paulo diz assim, se Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, isso serve até mesmo para os judeus que colocam em xeque essa questão e ponderam dizendo que isso não foi possível. Quem diz que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras foi um judeu, é Paulo. E essas Escrituras está falando do Antigo Testamento. E a Escritura do Antigo Testamento, que nós sabemos, que é o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, ela mostra em todos os pontos que essa ressurreição seria possível. Veja que nós temos um texto elucidado em Jó capítulo 19, 25.
Jó diz assim, eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele não diz que viverá. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele coloca isso no auristo muito mais avançado de transcendência, dizendo que ele não virá apenas para viver, mas que ele vive depois dos fatos ocorridos, porque ele está falando pela fé. E ele está dizendo, aí coloca ele no passado, porque esse meu corpo, depois de ser moído, levado ao pó, depois de ter consumido, ainda eu verei, porque ele me trará de volta dessa mesma fagulha de acabamento de um corpo que ele se deteriora. Ele diz assim, esse mesmo corpo, ou seja, a expressão de fé que ele está demonstrando ali é que não é outra pessoa que o verá, é ele mesmo. Ele fala, esses mesmos olhos contemplarão, dessa mesma carne. Então, se não houvesse a ressurreição de Cristo, o Antigo Testamento ele não existiria, ou seja, ele seria uma farsa. O Antigo Testamento seria uma farsa. As suas promessas elas não seriam de maneira nenhuma cumpridas, e o Novo Testamento ele não existiria. O Novo Testamento não existiria, porque todo o Novo Testamento ele se desenvolve através da ressurreição de Cristo e não através da morte de Cristo. Então a gente já tem então a informação que a ressurreição de Cristo ela foi evidenciada, ela foi comprovada com fatos, todas as pessoas não, mas muitas pessoas puderam visualizar isso, e que essa ressurreição já estava prevista nas Escrituras. Ezequiel 37 vai falar de uma ressurreição de uma nação, de um povo. Você concorda comigo? Em Jó vai falar da ressurreição de um corpo pessoal particular. Nós vamos ver essa ressurreição predita lá em Gênesis, no capítulo de número 22, quando Abraão leva o filho para ser morto. Nós vamos ver essa ressurreição anterior, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, versos 15, que nós chamamos que é proto-evangelho. O proto-novo evangelho, ou seja, essa ressurreição ela acontece porque a serpente que feriria o calcanhar de Cristo, esta seria esmagada pela sua própria pisada, né, pelo seu pisotear. Então, dentro deste texto, nós vamos ver quando Caim matou Abel. A Bíblia vai dizer que Deus diz assim para Caim, Caim, cadê Abel? Você tem visto ele? E Deus faz um tipo de um entrosamento, de conversa. Você tem visto Abel? Por acaso sou eu o tutor dele? Eu tenho que saber onde é que ele está? Não, é porque a terra clama. Quando você vê isso, você vai encontrar, o pastor Elvio já leu, em Romanos capítulo 8. Paulo vai dizer assim, a natureza geme até agora, aguardando a sua redenção. Você traga de volta. Então nós vamos encontrar a ressurreição, e não somente nesses textos, como em Isaías, nós vamos encontrar a ressurreição ela sendo desenvolvida. Lógico que no Antigo Testamento a ressurreição é mais tímida, até porque na teologia, o contexto de desenvolvimento, ela é chamada primeiramente de uma revelação mais tímida, mas ela vai se desenvolvendo, aonde nós encontramos no Novo Testamento a revelação geral, completa. Então, nada mais precisa acontecer no contexto bíblico para ser registrado, mas apenas para ser cumprido. A ressurreição, ela é o âmago de todo o evangelho, de toda a crença humana, de toda a esperança de todo homem. Pastor, eu acho que até muita gente tem dúvidas sobre algumas questões sobre a ressurreição de Cristo, né? A gente estava até comentando aqui antes da gente começar, como que é esse negócio do terceiro dia, 3 dias? Tem muita gente que vai ler os evangelhos e fica em dúvida com relação a isso. E aí a gente, até pra gente também colocar todo mundo na mesma página, pastor Elvio, como que é essa questão do terceiro dia ou 3 dias dessa ressurreição? Que algumas pessoas não entendem essa questão do calendário, ou até mesmo do cronos ali, do judaico, né? É diferente do nosso, né? O próprio Jesus, aí antes de morrer, ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Está no texto, quando fala, né, no caminho de Emaús, ele se manifesta ali na linguagem. Então, era uma palavra profética que ele morreria,
usa alguns exemplos, como o de Jonas, 3 dias na barriga do peixe, e alguns outros exemplos, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus morreu do templo, né? do templo, em 3 dias também. Então, esse terceiro dia foi constatado corretamente, porque ele morreu no final da sexta-feira, conta já um dia, sábado, e na madrugada do primeiro dia da semana, que nós demos como domingo, ele ressuscita, cumprindo a palavra profética. E Jesus, fique tranquilo, irmãos, ele ressuscitou. Ainda que o mundo queira contrariar isso, não consegue. A palavra de Deus permanece. E ele ressuscitou. E nós temos que crer nessa promessa. Essa promessa vivida pela fé. Isso é pela fé. Eu não preciso de prova. Eu acredito que ele morreu e ressuscitou. E um dia estaremos semelhantes a ele. Aí ele vai dizer assim, filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Então, semelhantes a ele. Ao final nós estamos vivificados em Cristo. Mas tem coisa melhor para nós ainda. É a glorificação daqueles que creem. Aí vamos ficar numa forma assim, glorificado, semelhante ao Filho de Deus, para toda a eternidade, contemplando a sua formosura e adorando ele constantemente. Essa é a nossa fé. Não podemos deixar que os pensamentos, as filosofias vãs que o mundo tenta contrariar a ressurreição de Cristo venha nos abalar. Porque eu creio que Jesus ressuscitou e um dia estaremos com ele, porque ele prometeu. Amém? Pastor, e uma das coisas, ainda falando sobre essa questão da ressurreição, né? Tanto é que esse homem ressuscitou, conforme as Escrituras já ensinavam, que os seus discípulos estavam tão convictos desse ato, de tudo que tinha acontecido, que eles estavam dispostos a dar suas próprias vidas por essa verdade, né, pastor? Sim. Todos eles morreram com essa convicção do que aquele homem que eles seguiram durante 3 anos era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. E que a morte não teve poder sobre ele. Ele venceu a morte, rompeu as barreiras da morte, ressuscitou, tiveram contato com ele depois. Eles viram todo o processo da crucificação, viram todo o sofrimento deste homem chamado Jesus, e agora contemplam ele nesse novo corpo glorificado. Ou seja, eu posso entregar minha vida por esse homem, que eu sei quem ele é. Que coisa fantástica, né, pastor? Que coisa maravilhosa, né? Me permite, Dedé, lá em Amós 3:7, se não me falha a memória, fala que Deus, tudo que ele fosse fazer, ele falaria para os seus profetas. E ali o próprio Cristo deixou avisado de tudo que aconteceria futuramente. Inclusive, o versículo 6 não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. O anjo falando para elas, lembrai-vos. Olha, deixa eu refrescar a memória. Ele havia dito que isso aconteceria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E um ponto interessante aqui, em Mateus 27, se não me falha a memória, o versículo 50, 52, mais ou menos, vai falar. A veracidade da ressurreição dele é tão verídica que lá no versículo 52 eles diz que muitos ressuscitou também. É verdade. E andou na cidade de Jerusalém. Então, Cristo ressuscitou e deu vidas àqueles que tinham a compreensão do próprio Deus, do próprio Cristo. E ali eles foram vistos também. Então, a prova real, né,
como o pastor Elvio disse, que ele ressuscitou. Não, eu acredito que ele ressuscitou. Tá, mas qual é a ênfase também que você dá em relação a essa compreensão, mesmo com tanta complexidade? É que eu vi o João, eu vi a Maria, que também tinha sido morta, e ele ressuscitou. Eu vi eles andando em Jerusalém. Só falar isso em Mateus, né? Verdade, Mateus só fala em 27. Mateus. Verdade. E só fala lá, é uma particularidade dele. Então, não foi apenas a pessoa de Cristo, mas para dar mais ênfase, para dar mais legalidade, veracidade, tanto a compreensão histórica como teológica, ele ressuscita outras pessoas também. E ali ampliando mais ainda a compreensão. Foi né? um marco, né? Um marco na Ele cidade. Agora imagina. Um evento sobrenatural aconteceu naquele dia, né? Sim. E aí, pegando um pouquinho o que você disse também, ele ressuscitou e ele se apresentou para as pessoas. Ele se apresentou para as pessoas. Posso ler um texto aqui? Por favor, pastor. Dentro do que o Jonatas está falando aí, pastor Jonatas, em Atos 1:3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Meu Deus. Por isso nós podemos duvidar. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Ele ficou ainda 40 dias aqui doutrinando a todos. Mais ou menos 500 irmãos. 500 né? Falando a respeito, ao que respeita ao reino de Deus. Você está vendo como é? As provas estão nítidas. Nítida. Não podemos jamais duvidar. Apesar de, no princípio aqui, eles também não creram. É isso. É a complexidade. A complexidade, porque tudo isso. era novo. Exatamente. E inclusive no versículo 4, quando você leu, eu achei lindo a leitura a partir do versículo 4, porque aqui trata a complexidade delas. A complexidade não foi uma falta apenas da compreensão e da fé, mas o novo. O novo, ninguém estava acostumado de ver o que estava vendo, né? Por mais que algumas pessoas não acompanhou o ministério de Jesus, apenas os 12, mas a multidão começou a acompanhar ele logo depois, né? Que os milagres estavam acontecendo, as maravilhas sendo operadas, e Jesus alimentando a multidão. Pastor, E aí eles começam a acompanhar. E quando a gente vê a perplexidade delas e ir lá e ver tudo aquilo, meu Deus e tal. E aí eu até anotei essa frase, eu tentei achar aqui onde é que eu anotei. E assim veio no meu coração. Veio no meu coração que a pedra que estava removida no momento em que elas chegam não era para provar que de fato Jesus estava vivo. Não. A pedra removida era para mostrar de fato que ele não estava lá. Não era para provar que ele estava vivo, porque ele ia aparecer. Mas é para os incrédulos ir lá e verificar que o corpo não estava lá. Então a remoção da pedra ali, quando ela chegou, aquela complexidade toda, né, da pedra removida, como assim? Quem removeu? Quem poderia remover essa pedra? Quando a gente começa a ler os textos, né, os sinóticos, a gente vai perceber que quem acompanhava Jesus não estava preparado nem para a morte dele. Muito menos para a ressurreição, né? Pedro foi um caso, né? Porque quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, não, Jesus, eu vou fazer aqui uma tenda para você, para Moisés, para Elias, a gente fica aqui mesmo. Esse texto de Lucas 24 é um dos textos que eu mais amo, assim, quando se fala da ressurreição de Cristo, porque ele traz alguns detalhes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que eles não estavam preparados para a morte. Olha só os 2 discípulos de Emaús, né, pastor Genival? Olha o que eles falam, né? A gente achava que ele era quem iria nos libertar. A gente achou que... A gente andou com ele 3 anos, a gente viu ele fazendo um monte de coisa. A gente achou que ele queria nos libertar. Quando ele coloca dessa forma, parece que já não há mais esperança para eles.
Ó, o homem morreu. Ele já tinha ouvido o testemunho Exatamente. de alguns apóstolos. Exatamente. Tô indo embora. Era algo tão... Você está falando, mas não está provando que ele não parece ser algo tão assim difícil para eles imaginarem, né, pastor Genival? Porque olha só, eles já tinham recebido a informação das mulheres que elas tinham visto anjos, que tinham anunciado que ele tinha ressuscitado. O texto de, acho que é Mateus, diz que o próprio Cristo fala com Maria, falou, ó, vai lá, avisa os meus discípulos, avisa Pedro, e fala que eu vou aparecer para eles lá em Galileia, em Marcos 16 e em Mateus também. Depois de todos esses relatos, aí sai João, porque João vai falar isso, né? Que ele sai correndo, Pedro sai correndo na frente, e João chega na frente e vê realmente o túmulo vazio. Mesmo com todos esses relatos, esses dois discípulos de Emaús, eles ainda estavam... Isso aqui, pastor, ele ainda vai mostrar mais, porque Lucas, pelo fato de ele ser muito detalhista, ele está escrevendo para alguém que espera copiosamente uma evidência bem estruturada. Riquezas de detalhes. Exatamente, riqueza de detalhes. Agora analisemos bem a questão. O texto vai dizer o seguinte, que Jesus ressuscita, e além de Jesus aparecer às mulheres que estavam no jardim, ali do sepulcro, a Bíblia diz que já é tardezinha e Jesus ele aparece no caminho de Emaús. Não é isso? Sim. O que Jesus foi fazer no caminho de Emaús? Por exemplo, a Bíblia vai registrar assim, que Jesus, dando a entender que iria passar, foi insistentemente convencido por eles a ficarem, porque já estava anoitecendo. A região é perigosa. Então Jesus, literalmente, ele fica e entra, e aí pega o pão e dando graça, ele parte e, de repente, quando eles percebem, Jesus desaparece. A pergunta que fica, o que Jesus foi fazer ali, naquele caminho de Emaús, que está ao contrário de Jerusalém? Ele está indo de forma avessa, né, ao que Jesus queria. O meu ponto de vista aqui é que a esperança do cristão, ela precisa ser restaurada a qualquer custo. E quando isso não é possível por mim, quando não é possível por um mensageiro, o próprio céu se encaminha disso. Veja bem, aqueles discípulos, na Bíblia vai dizer que é Cleópas, outros ninguém sabe quem é, existe evidência que poderia ser o próprio Lucas, outros falam alguém. A questão é, quando eles falam com Jesus no caminho, eles dizem assim, ó, bem que alguma das mulheres que saíram do nosso meio foram até lá e trouxeram essa notícia. Não foi suficiente. Eles mandaram agora alguns homens verificarem o fato. Então tem também pessoas, homens, que eles vão e verifiquem. Ao verificar, eles voltam trazendo a notícia. De fato, a pedra está removida, não tem corpo, não sabemos o que aconteceu. Acharam que tinham roubado. Exato. Então eles têm duas evidências de que o túmulo está vazio. É essa a questão de Donatas que apresenta aqui. A pedra não é para provar que ele ressuscitou. Não prova mesmo. A pedra é para você ver com os próprios olhos que ele não está lá. Então isso é muito bom. Até hoje, né? Exatamente. É vazio. Entendeu? Então isso aí é uma observação. Agora, vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Jesus chama de quê? De nécios. Jesus diz, homens, como vocês são tardios, ou tardios em compreender as Escrituras, né? Por quê? Porque a mesma expressão é a mensagem da ressurreição que vocês rejeitaram com evidências de pessoas de confiança, é a mesma mensagem, ela não pode alterar, é a mesma mensagem que vocês vão esperar, vão implorar que outros creiam. Ou seja, a que você rejeita é a que você vai pregar e vai esperar que outros creiam na mesma mensagem, sem alteração. A mensagem do Evangelho não precisa ser alterada, mesmo que alguém recuse. Ou seja, eu não preciso dar manobra, fazer uma manobra para que outros creiam, para dizer, dessa forma assim eles vão acreditar. Não preciso, é a mesma. Não preciso dar artifícios. Nenhum artifício. Depois eu posso dar um parecer aqui, dentro do caminho de Emaús, esse texto aqui é lindo, né? Como é que nós podemos fazer para que as pessoas tenham esperança?
Foi o que Jesus fez para esses 2 discípulos. E quando Jesus se apresenta, está aqui, ó. E aconteceu que quando, lá no verso 30, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lo e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Agora o verso 32, que eu chamo a atenção de vocês. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Escritura. Olha, o que a igreja precisa fazer? É o que Jesus Voltar pra fez. palavra. Ensina. Voltar para a palavra. A palavra de Voltar pra Deus, palavra. a palavra de Deus fez com que eles crescem. De fato, Jesus falou e já viu os profetas todos. O que eles fizeram? Nem sentaram, voltaram correndo. Eles vieram desanimados, mas voltaram correndo para Jerusalém. E lá Jesus se apresenta a todos. Olha o que Paz detalhe, né? seja Que maravilha. convosco. É muito Aqueles tremendo. nécios, nécios. Nécios, sem de conhecimento. entendimento, sem conhecimento. Agora Jesus o que faz? Traz as escrituras, né? Para trazer. Eles usam. É que sempre. ilumina a mente é a palavra. As escrituras sendo ensinada, pregada. Jesus não utiliza nada novo. Nada novo. Exatamente. A gente tem que inventar roda, né, gente? Não dá para inventar roda para fazer. E eu estava até, enquanto o pastor falava aqui, eu estava lendo o texto, e aí ele fala assim, ó. Eu já tinha falado para vocês que convinha, né, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras. Então, Jesus ele começa meio que de novo. Deixa eu explicar de novo para vocês. Já que parece que vocês não entenderam quando eu expliquei quando estava com vocês, deixa eu explicar novamente. Olha, os profetas falaram de mim. Olha, todas as escrituras, que é o que o pastor estava falando, testificaram de mim que isso ia acontecer. Que isso ia acontecer. E aconteceu, e vocês, agora entra a questão das mulheres e de todos os discípulos, né? Eles pareciam que não tinham entendido ainda essa parte da ressurreição. Quer dizer, não tinham entendido nada ainda, né? Nada. Eles não tinham entendido nada, não tinham entendido a morte, não tinham entendido... Uma coisa é teoria, outra coisa é verdade. Exatamente, porque o testemunho que ele traz, olha, nós achávamos que ele que ia nos livrar, de novo, né? Colocando Jesus num posicionamento político, né? Ia livrar da mão de Roma, ia livrar de todo aquele sofrimento que eles estavam passando. Agora vem um fato novo. Morreu, E agora ressuscitou. E aí está entre nós. E agora... Se apresentando. E o interessante, Isso é né, maravilhoso. quando ele se apresenta para os discípulos, o que mais me chama a atenção em todos eles é o próprio Tomé. Que ele falou, não, tudo bem, vocês estão falando, eu quero ver. E eu não quero ver ele apenas, eu quero ver os cravos. tocar. Eu quero tocar e eu quero ver os cravos nas mãos e nos pés. E eles estão reunidos. E aí Jesus chega, paz seja convosco. Aí Tomé, ele olha para a maçaneta da porta. Pra saber como assim? Como é que esse cara chegou? Como é que ele... Como é que ele chegou aqui, Tá né? fechada a porta. Entrou na maçaneta, olhou para a porta fechada, Jesus lá dentro. Tem Bíblia que utiliza o termo, a porta estava cerrada, né? Aquele contexto. E aí ele chega, Estava com medo, paz né? seja convosco. E o direcionamento da apresentação de Jesus ali foi diretamente para Tomé. Você não queria me ver? Você não queria tocar-me? Ver os cravos das minhas mãos? Olha os cravos das minhas mãos. Olha os meus pés. E ali Jesus apresenta para ele de forma física, visível, mostrando para ele de fato o que os homens fizeram com ele. Ali, olha, não, e é natural que tem pessoas dentro da igreja que aí é o caminho da revelação, que é o que você falou. Talvez eles não tinham essa compreensão, a complexidade da situação que estava ocorrendo naquele momento ou naqueles dias era algo novo para eles. E para Tomé, que tinha uma coisa mais racional, Tomé, todas as ações e atitude deles era muito mais razão. Então ele tinha que ver para crer mesmo. E chegou o momento dele. E ele não foi dispersado por ele
agir e pensar desta forma. E Deus o tratou com amor da mesma forma que os outros 11, que teve uma compreensão, uma complexidade diferente. Pois ele teve ali um ato, um ápice, o ápice da ação, a apresentação de Jesus. E essa complexidade talvez é o que muitos dentro das igrejas têm hoje. A falta da revelação da salvação. Que muitos estão convencidos que aquele ambiente da igreja é um ambiente muito bom, ouvir a palavra de Deus, se compadecer com o próximo, né, na ação social, né, de ouvir os louvores, os louvores é tão lindo, né, a melodia é tão gostoso, mas ser convencido não é estar convertido. E aí é onde vem, aonde tem conversão, tem revelação. É verdade. Aonde tem conversão, tem revelação. Aí não tem dúvida. Aí não tem dúvida que de fato ele nasceu, ele viveu, cresceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou aos discípulos, se apresentou às pessoas, ressuscitou outras pessoas, dando ênfase a essa ação. Muitos sinais, né? Muitos sinais. De prova. E hoje está entre nós. E posso falar uma coisinha? Só para eu... E ele chega para Tomé e para que todos ouvissem. Tomé, bem-aventurados os que viram e creram. Exatamente. Mas mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Agora eu pergunto para você e eu aqui, nós vimos a Cristo? Não. Mas você então e eu, nós somos mais que bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. É isso. O que faz crer? As Escrituras, os relatos. Gente, essa palavra desceu do céu. Para iluminar o nosso coração, a nossa vida. Tem a matéria de pneumatologia, né? O estudo do Espírito Santo, e eu sempre falo nessa matéria que é muito simples o fato real do sentir o Espírito Santo. Aí na sala de aula, tem ventilador. E aí, vamos ligar o ventilador. Liga o ventilador. Todo mundo está sentindo o vento aqui? Sim ou não? Sim. Tá. Alguém aqui de vocês está vendo vento? Não, professor. Não está vendo vento? Tem certeza? Não. Mas está sentindo? Tô sentindo vento. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Nós não vemos. Mas queremos. Mas sentimos ele. Posso adicionar algo aqui? Claro, pastor. Claro. Deve. Veja bem, todo o texto que nós elucidamos aqui, ele nos dá mais apontamentos para evidências. E evidências. Nós temos 3 evangelhos que é chamado de sinótico. O de Mateus, como de qualquer um, é escrito para os judeus. E como eu escrevo isso para os judeus? Por exemplo, Mateus tem 28 capítulos. Concordam, pastores? Nós poderíamos conferir. Dos 28 capítulos, qual é o tema central dos 28 capítulos de Mateus? Mateus, capítulo de número 28, versos 20. É a grande comissão. Só é possível uma grande comissão com a ressurreição. Não é verdade? Mas olha o termo. Quando Mateus escreve o seu evangelho, Mateus seria o discípulo que não teria dificuldade nenhuma de escrever o seu evangelho na década de 40, na década de 50. Por que ele não escreveu o seu evangelho nessa época? Porque Mateus, ele é o homem dos discípulos de Jesus mais rejeitado pela sociedade judaica. Aquela questão de ser traidor do seu próprio povo, né? E por que ele posterga literalmente essa ideia de escrever sobre a grande ressurreição, a grande comissão de Cristo? Porque todo o restante é milagres. Jesus fez 35 milagres, isso é registrado. Alguns estudiosos acreditam 38 parábolas, outros 39, outros 41. Enfim, Jesus ele citou mais de 40 parábolas. Mas Mateus, ele só escreve depois da década de 70, e isso é um fato. Por mais que as pessoas acreditem que ele deveria anunciar sobre a destruição do templo, a intenção dele é mostrar a grande comissão, a ressurreição de Cristo. Ele estava aguardando que aquela geração da sua época passasse. Por quê? Porque não há como
eu demonstrar a ressurreição de alguém se você primeiro não acredita na minha pessoa, quem sou eu? Então, ao passar aquela geração, ele escreve, pode olhar que a grande comissão é o fato. E aí vem a questão aqui, ó. Mateus capítulo de número 28, vai dizer o seguinte, que eles, quando as mulheres viram, o anjo aparece dizendo assim, ó, verso 5, não tenha medo, sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Aí tá, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito, como ele havia dito. O que Mateus está dizendo? Escrever para os judeus, ele não pode olhar para frente, porque os judeus não olham para frente, os judeus olham para trás. Então ele está mostrando como está escrito, ele ressuscitou. Então ele escreve para isso. Quando chega em Marcos, Mateus ele mostra com reação daquilo que ele falou. Quando chega em Marcos, ele ressuscita porque as mulheres vão até o templo, e como Marcos fala muito de piedade, de compaixão, Marcos utiliza o termo de compaixão. As mulheres buscam, o anjo diz assim, ó, entre, veja, olha o lugar onde ele estava. É a compaixão feminina. Olha aqui onde ele jazia. O que isso mexe com você? Com o seu sentimento. Mas ele não está aqui. É a compaixão. Por isso as mulheres piedosas. Em Lucas, Lucas registra a razão. E é aqui que nós estamos trabalhando. É o conceito da razão. Então, a ressurreição de Cristo, ela está muito mais além do que a compreensão humana. A nossa razão, ela não é capaz de observar isso. Pode olhar que em João 4:34, eu estava falando com o pastor Elvio, Jesus diz assim, olha, vede para os campos, olha para a seara. Vocês vão me dizer que ainda nos faltam 4 meses para a seara, para a cega. Mas eu vos digo, vedes, levante os olhos e vejam, que os campos já estão brancos. Agora eu volto para Lucas. Jesus está caminhando com os discípulos e eles não reconhecem, Jesus não desaparece. Jesus conversa, inflama o seu coração com a palavra, nada novo, com a palavra anterior. E quando Jesus entra, Jesus pega o pão como o ritmo natural de um bom judeu cristão. Jesus pega o pão e dá graça. E somente depois que os seus olhos são abertos, que eles compreendem que de fato é Cristo, é que Jesus desaparece. Qual é o sentido? A ressurreição é um fato verídico para crer e não apenas uma menção ou uma interpretação da nossa mente ou teológica. A ressurreição ela é real. Pelo fato de eu compreender, de eu vê-lo com meus próprios olhos, isso mostra que não pode ser uma interpretação, não pode ser um estudo apurado e nenhuma compreensão, mas de fato é uma literalidade que Cristo Jesus ressuscitou. Esse é um fato dentro dos 3 evangelhos. Isso fica muito evidente, né? Pra gente, quando a gente começa... Agora, isso também prova que a nossa fé também ela não é ilógica, né, meu pastor? Não. Ela é também racional. Racional. É o que Lucas mostra. É o que Lucas está mostrando aqui. Não, peraí, ó. Ele não ressuscitou e a gente crê que ele ressuscitou assim por acaso, porque alguém disse. Não, ó, Tomé tocou nele. Não, ó, outras pessoas ressuscitaram. Nós vimos, porque ele se apresentou para todos os apóstolos. Nós vimos com esses olhos aqui, ó. Não, ele lá na praia, lá enquanto nós estávamos pescando lá na Galileia, nós comemos com ele. Ele ainda preparou uma ceia para nós aqui. Então a nossa fé ela não é ilógica. A gente não crê simplesmente por crer. A nossa fé também ela é fundamentada em fatos, né? Ela é racional, ela é razão. Mas para isso a gente também precisa ter que aquilo que o pastor Elvio falou. A gente precisa ter as escrituras. Sem as escrituras não vai. Até porque sem as escrituras não vai. É que as escrituras elas são as evidências anteriormente que os profetas falaram daquilo que estava para vir, né? É o prelúdio de todo o Novo Testamento, é a plenitude dos gentios. Precisavam se cumprir. A característica de que o Antigo Testamento é a verdade, que é a real palavra de Deus, é o seu cumprimento, porque se não se cumpre, é como diz o escritor,
como nós saberemos que esse profeta veio da tua parte, Senhor? Quando cumprir o que ele disser. Então, esta realidade precisava cumprir. E a Bíblia vai dizer, no verso 27 de Lucas 24, que começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou a respeito dele como constava nas Sagradas Escrituras, a respeito dele. Então estava lá, só não estava desenvolvido, mas estava lá. A revelação, ela é progressiva. Sim, né? sim. Então aqui ela é vai cabal. se descortinando, né? Ela vai ser... assim, bom, eu acho que hoje a gente já... Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a gente já vê que a ressurreição é o fundamento do cristianismo. Sem a ressurreição não haveria cristianismo. Nós já vimos que essa ressurreição, além dela ter sido comprovada em sua época, ela aconteceu e é um fato que muitas pessoas puderam testemunhar disso. A gente aprende também agora que os discípulos ali, aquelas pessoas que eles não estavam meio que preparados para aquele momento. Eles estavam até certo ponto, né, a gente pode confirmar isso, que eles ainda estavam abalados com o acontecimento com os fatos que tinham acontecido há 3 dias atrás. Ainda estavam aterrorizados, recente, né? Ainda estavam tristes, ainda estavam desesperançosos, ainda estavam com a cabeça na cruz ainda estavam com a imagem de Jesus na cruz ainda. O coração deles ainda estava na cruz ainda. Por causa do sábado, né? O sábado foi por mais que era uma retirada deles, né? Os judeus, eles se retiram no sábado, né? A partir das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de sábado. Eles ficam reclusos, têm as suas restrições. É o Shabá, né? O Shabá. Tem as suas restrições, o descanso, mas foi um descanso triste para os discípulos, porque eles esperavam outras coisas, eles jamais imaginariam que isso iria acontecer. E quando chega no domingo que elas resolvem para ver, né, a Bíblia diz que elas levaram as especiarias para ungir o corpo de Jesus, para estar ali próximo. E quando chega essa surpresa maravilhosa de que ele está vivo, né? E a expressão linda, né, que está no versículo 5. Por que buscais o vivente entre os mortos, né? E tem muitas pessoas que estão presas a isso ainda hoje, né? Muitas pessoas que buscam nas religiões aí fora um Cristo morto, que busca aí fora um Cristo que não representa nada, está entre uma cruz, né? Está entre uma imagem e não tem a compreensão, como eu havia dito, a revelação, né, do Evangelho, a revelação da salvação. E o importante da mensagem que é levada por Cristo, que é trazendo eles para o que está escrito. Então, os olhos estavam fechados, mas ao ouvir Jesus falar a respeito das Escrituras, a fé realçou. Os olhos se abriu. E ali houve uma compreensão. E aí o versículo que me faz chorar. Não ardia o seu coração? Quando ele falava, ele lia as Escrituras. Posso ler um? Quando ele lia as Escrituras, quando ele falava, não ardia o seu coração? Assim, ele estava conosco, passou o tempo todo conosco. Depois aconteceu esse episódio, ele voltou e se apresentou para nós. Você não sentiu nada diferente? Tem um texto aqui em Marcos. Tremendo. Marcos 16, o Marcos não se prende a detalhes. O Marcos não fala de anjo. Marcos fala apenas, não se prende em detalhes. Ele cita até os dois que estavam a caminho de Emaús. Ele fala assim, ó, e Jesus, verso 9, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Tinha outras Maria, né? Mas ele só pega a Maria Madalena, do qual tinha expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes,
O Jonas acabou de falar, você também. Pô, Jesus crucificado, não estava preparado para ouvir, né? Tristes. E chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. Ela, não, ele está vivo. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles. Estavam no caminho de Emaús. Sim. Que iam de caminho para o campo. E indo esses, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda esses creram. As pessoas estavam incrédulas. Irmão, você sabia que tem gente incrédula dentro da igreja? Hoje. Exatamente. Mesmo Hoje. com todas as coisas. Aí Jesus vai tomar uma posição. registros. Agora foi o que o Jonas falou, todos nós falamos aqui. Finalmente apareceu aos 11, estando eles 9. assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. Jesus jogou na cara deles. Chegou lá. Então o Marcos, ele é dinâmico, ele não se prende a detalhes. É um evangelho do movimento, vai, né? Não é um movimento que ele para. O Lucas é muito detalhista, né? Mas Marcos, né? Ele é mais sintetizado. Agora vem a ordem de Jesus, que é para mim e para você, porque é isso que faz as pessoas serem crédulas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fale das Escrituras. Se vocês forem fiéis a mim, olha, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E ele vai falar assim, ó, estes sinais seguirão os que crerem. Sabe, estou sentindo falta de sinais nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo, infelizmente, a gente está morno espiritualmente, a gente não tem se dedicado, estamos naquele Automático. piloto automático, pastor, eu costumo falar. E a gente não tem se dedicado como deveria. Se nós nos dedicássemos mais, os sinais continuariam. Pastor, eu costumo falar que nós temos nos preocupado com aquelas coisas que não são importantes e temos deixado as coisas que são importantes, estamos deixando de lado. A gente se apega em detalhes, em coisas que são supérfluas, que não fazem a menor diferença para o reino de Deus ou para a igreja. A gente quer saber que cortina que a gente vai usar no altar, qual é a cor da roupa que nós vamos usar. Se a parede é preta se ou a parede é preta, se a parede é branca. A gente fica se apegando a esses detalhes, essas coisas. Quando, na verdade, um monte de coisa que é importante, que a gente deveria estar se debruçando. É as Escrituras. As Escrituras. Estudos bíblicos, seminários. Hoje parece que quando a gente fala de seminário teológico na igreja, a gente está falando uma heresia. O Jonas falou do convite. Parece que quando a gente fala assim, meus irmãos, vamos falar sobre as Escrituras, vamos aqui fazer um estudo, vamos aprender mais. Não. Tá todo metido. Só quer ser esse irmão. Ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele... A gente é mal visto. Se a gente começa a falar muito sobre estudar a Bíblia, estudar... O pastor Elvio aqui, pelo amor de Deus, eu falo, o pastor Elvio é o último dos moicanos que fica lá bradando o tempo inteiro. Irmãos, escola bíblica. Verdade. Irmãos, vamos estudar a Bíblia. Irmãos, o Instituto Teológico. O pastor Elvio faz isso todo domingo. Todo domingo. Mas as pessoas ainda estão se preocupando com quantos ensaios que nós vamos fazer, que roupa que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer. Não, vai todo mundo de uma roupa rosa, porque outubro é rosa. Então todo mundo tem que ir de outubro rosa para a igreja. Ou novembro azul. Me permitam aqui esse desabafo, porque eu vejo a gente perdendo muito tempo com coisas desnecessárias. Aí gera divisão na igreja, aí gera conflito nas igrejas, porque um gosta de azul, o outro gosta do roxo, o outro gosta do amarelo. E aí fica aquele negócio e a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando, na verdade, a gente volta de novo para o texto que o pastor Nércios, né? Tardes, sem entendimento. A gente, às vezes, as Escrituras estão aqui. Aqueles homens lá, eles não tinham o que nós temos.
Tá tudo mastigadinho hoje. Hoje está tudo mastigado. Tanta explicação. Hoje está tudo... Bíblia diz tudo, a gente acha de montes. Né? Teologia, você não precisa mais ir para uma faculdade lá no centro e voltar tarde. Não sai nem de casa. Você não sai de casa. Está muito mais fácil, né, meu pastor? Mas a gente continua perdendo tempo com coisas totalmente desnecessárias. Enquanto nós estávamos falando da ressurreição, me veio aqui algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aquele povo estava totalmente desesperançoso. Todas as esperanças dele em Cristo, a nação, dos apóstolos, estavam todos ali perdidos agora. Que rumo que nós vamos trazer? A ressurreição de Cristo trouxe novamente a esperança para aquele povo. A ressurreição de Cristo trouxe novamente o ânimo para aquele povo. E a gente pode até dividir quem era Pedro antes e depois da ressurreição. Sim. Quem eram os apóstolos antes e depois da ressurreição. Porque mesmo depois da morte de Jesus, todos eles dispersaram, cumprindo as escrituras também que Jesus falou. Olha, vão pegar o pastor e as ovelhas vão se debandar. Mas depois da ressurreição, não. Pedro passa a ser um novo homem. João passa a ser um novo homem. A igreja que a gente... O modelo, né? O modelo. O modelo para ser seguido mesmo. O modelo a ser seguido. A esperança que tinha acabado, agora entra novamente naqueles homens e eles estão dispostos agora a perder suas vidas por conta dessa ressurreição. E deram, né? E deram. Que é de contra fato qualquer capacidade mental, né? De um cérebro, natural, né? De uma pessoa racional, dar a vida por uma mentira, né? É impossível. É impossível. Não existe. É impossível. Quando começa a sofrer, quando começa a apertar o dedinho dele, não, peraí, eu acho que eu me enganei. Eu não ganho nada com isso porque eu perderia a vida. Exatamente. Né? Tanto é que quando Jesus, ele deixa uma ordem. Não se ausente de Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus foi assunto ao céu, eles não saíram pregar. Ficaram todos no cenáculo, por 10 dias aproximadamente. Aguardando. Orando, buscando a presença de Deus. De repente, o Espírito desceu de uma forma sobrenatural. O Espírito de Deus que desceu nessa forma no dia de Pentecostes continua no meio da igreja. E eles que receberam aquele poder, que é a unção. O que é a unção? É a capacitação, a habilitação de Deus dada para os homens através do Espírito Santo. Eles saíram pregar o Evangelho. Aí multidões e multidões creram pela pregação das Escrituras, das promessas de Deus. E esse Espírito, pastor Genivaldo, continua no nosso meio. Sabe o que nós estamos fazendo hoje? Desprezando tão avultada e grande salvação que Jesus proporcionou para a igreja. Por isso que nós temos que nos dedicar cada vez mais, falar das Escrituras, ensinar, pregar, né? Nos dedicar mais. E aí tem certeza que o poder vai continuar operando no meio do povo de Deus de uma forma sobrenatural. Você vê o antes e o depois, né, que você citou, Dedé. O interessante é que antes de todo esse episódio, Pedro nega Jesus. Algumas vezes, onde fala, antes que o galo canta, você vai me negar. E outra no palácio. Os soldados falavam, não, você fala como eles, você anda como eles. Eu? Não, que isso? Você está me confundindo com alguém. Mas ele, depois de que tudo isso acontecesse, até as palavras de Pedro muda. A forma de expressar muda. E a forma de expressar e a autoridade que estava sobre ele, que é a capacitação, ela vem como uma capacitação, mas ela vem com uma capacitação e autoridade. E essa autoridade que estava sobre os discípulos, estava sobre o povo, o que acontece? A forma em que Pedro fala traz convencimento. A forma em que Pedro fala faz as pessoas olharem e ouvir, porque é ouvir, né? Ouvir a palavra.
quando eles ouvem aquele novo Pedro, que estava vivendo em novidade de vida, ali há uma compreensão. E aí as escamas caem dos olhos deles. E aí eles começam a indagar Pedro. Pedro, o que eu preciso fazer? O que eu preciso? O que eu preciso para poder ter isso que vocês estão falando de vida eterna e tal? Falaram, não, crê somente. Arrepende vocês dos seus pecados. Tenham fé. Creiam nisso que vocês acabaram de ouvir, na ressurreição de Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. E aí eu volto aqui e coloco um ponto, que em relação às Escrituras, o Evangelho é simples, irmãos. O homem quer enfeitar, mas o Evangelho é simples. O que está escrito, sempre o Senhor leva os discípulos ao que está escrito. Por isso que em Mateus, foi muito bom, pastor Genival, falar sobre os capítulos de Mateus, dando a ênfase no capítulo 28. E existe uma importância também em relação aos sermões. Os sermões era justamente para dar ênfase ao que estava ali escrito e às ações orais de Jesus. Olha, prestai atenção no que está escrito e ouve o que está sendo dito. Então, o Evangelho é simples. E quando você olha para as Escrituras, você vê um Deus revelador, que não só revela, mas ele está do seu lado. Ele está ali. Ao ler os versículos, você consegue sentir Deus. Eu falo, eu leio ela, pela misericórdia do Senhor, Deus me dá a oportunidade todo dia de ler um pouquinho. É impossível não se emocionar quando você lê passagens como essa. Que tudo o que foi feito desde a fundação, como foi citado aqui antes de nós iniciarmos, desde a fundação do mundo já estava preparado isso. Como o pastor Genival citou em relação a Noé, ao tempo que aquela turma estava vivendo naquele momento e que teve a oportunidade de ouvir, teve a oportunidade de se converter, teve a oportunidade de mudar os caminhos. Ouviu e entendeu, mas não quis compreender. Entendeu porque, tem uma nuvem no céu, vai chover, que é isso? Ele sabia que isso ia acontecer, mas não deu a mínima. E é o que está acontecendo hoje. Muitos estão deixando de lado a palavra. Pastor Jonathan, não falta para nós, eu vou usar nós aqui, a igreja brasileira, não falta para nós essa convicção que os apóstolos tinham, que é essa certeza absoluta de em quem eles têm crido, a ponto deles entregarem a sua própria vida. Eu estava lendo o texto de Paulo, por exemplo, que nem foi discípulo de Jesus, né? Nem foi apóstolo, não andou com Jesus, né? Não viu as maravilhas de Jesus. Mas quando eu começo a ler o texto de Paulo de Filipenses, capítulo 4, onde ele fala assim, olha, hoje eu sei me contentar com tudo que tenho. Hoje eu sei, eu vou pegar o texto, 4 verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me ou a estar feliz com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, quanto a padecer necessidade. Me parece que a convicção de Paulo era tão grande nesse Cristo ressuscitado, nesse Cristo ressurreto, que para ele o que acontecesse com ele pouco importava aqui. No entanto, que o trabalhar de Deus na vida dele, através da revelação, e aí eu acho que entra aquele ponto que eu falei. As pessoas estão convencidas dentro da igreja, mas não é para estar convencida. Ela tem que estar convertida. E a conversão de Paulo foi tão real, que ele falou, é melhor que eu morra, para mim é lucro. É muito melhor. Para ele é muito melhor. Mas eu sei que tem muita coisa que eu preciso fazer aqui ainda. Por amor de vós. Por amor de vós. Ainda tem muitas coisas. Então, para você que nos assiste,
a nossa, o nosso bate-papo aqui é para que você tenha essa revelação. Sim. E se você tem a revelação, você tem toda a compreensão do que é o Evangelho. E quem é convertido não se perde. Não se perde. Ele utiliza a bússola todos os dias. Porque é o caminho, é a verdade, é a vida. Está aqui, ó. Mas em algum momento a gente vai precisar colocar em prática isso. Sim. Nós estávamos conversando no domingo passado, por exemplo, sobre a obra missionária. E quantas pessoas têm morrido por conta dessa convicção, né, pastor? Quantas pessoas não negam. Eles creem exatamente nesse Cristo que morreu, que ressuscitou, e não negam essa fé e são colocados em prova. É porque hoje a gente vive realmente num contexto social aqui do Brasil que não nos faz, talvez, ter a dimensão do que é o Evangelho de Cristo mesmo. Porque não tem uma perseguição? Nós não somos perseguidos, nós temos falta compreensão, falta realmente de... Falta renúncia. Exato, pastor. Porque por mais que a gente leia, tenha creia, mas a gente nada de braçada aqui. Eu vejo muitas pessoas falando de perseguição. Porque meu chefe pega no meu pé. Porque a minha vizinha me persegue. Porque fulano de tal não gosta de mim. Olha o nível, né, de compreensão. Olha o nível de justificativa, pastor. Eu não vou mais para a igreja porque naquela igreja as pessoas não gostam de mim. Eu sou maltratada. Nossa, que interessante. Desculpa, pastor, te cortar. Vou dar uma atenção nesse ponto que você falou. Isso é tão importante que esse ponto que você entrou é muito importante. É muito importante. Se não me falha a memória, essa semana. Não sei se foi na Coreia. Eu acho que foi na Coreia. Eles já, não é vai acontecer, não. Eles já proibiram cultos online. Eles já proibiram pessoas andar com Bíblias na mão. Já proibiram. Inclusive, a polícia entrou em uma das casas onde eles estavam fazendo culto em células. Escondidos. Entrou e retirou o celular de todo mundo para saber se também tinha a Bíblia no celular, porque foi dado um decreto. Nenhum cristão, nem Bíblia, nem live, nem isso e nem aquilo. E nem postagem a respeito sobre o cristianismo. Então aí, e se chegar aqui no Brasil? Tá chegando. É que a gente acha que isso aqui no Brasil... Não, isso aí não vai acontecer. Tá longe, né? Isso aí é na Coreia. Você lembra da pandemia? Isso o comunismo lá, o comunismo tá querendo entrar aqui no Brasil. Já entrou. Ó, vou mostrar Mas um texto vamos lá. aqui. Vou mostrar um texto aqui, Dedé. Pastores. Em Romanos 6. O pastor Eva falou o seguinte: falta, muitas vezes, você precisa ter a mudança mesmo. Porque já creio. Isso é forte. Né? Já creio em Cristo. Novo batismo, nova vida, eles creem que Jesus ressuscitou. Você já crê. Mas o que está faltando? Paulo diz assim, que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele diz assim, de modo nenhum. Como veremos pecado? Porque eu creio em Cristo, eu sei que Ele ressuscitou, que Ele vai vir buscar a igreja, mas as minhas práticas não mudam. Não mudam. E que nova criatura sou eu? Olha o que Paulo está dizendo. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele. Né? Como viveremos nele, né? Aí ele vem com a questão da ignorância. Ou vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, você ignora isso, ou seja, você acredita em tudo, mas ignora esse contexto, aí vem, ele dá uma martelada de julgamento fatal. Ele diz assim,
fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, nós também possamos ressuscitar juntamente com ele, pela fé. E esse contexto não existe, nós não temos mais um modelo a ser expressado. Por quê? Porque quando nós chegamos em Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, olha o que Paulo... Andamos por vista. Olha o que Paulo vai dizer. O justo. O 5, verso 7, né? Quer ver? 5:7 de Coríntios. Vou ler aqui para você Mas ver. o justo não vive por vista, mas por fé. Exatamente, é isso mesmo, meu pastor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nós esforçamos para ser agradáveis e apresentar a Ele, quer seja ausente ou quer esteja presente. Mas falta esforço. Por quê? Porque não é somente crer. Exatamente. Termos bíblicos que nós vamos voltar lá, que a gente não foge da mesma estrutura do tema. Sim. Mateus, ele reforça a ressurreição pelo que Cristo mostrou, porque está escrito. Em Marcos, ele aponta a ressurreição pela compaixão das mulheres. De fato, ele não está aqui, vejam vocês mesmos, levem esse sentimento, transmitem isso. Mas em Lucas, ele mostra pela razão humana. E aí, falta em nós o quê? Um comportamento de ter uma mudança em nós. Qual é a mudança? Paulo diz assim, vocês que são meus irmãos na fé, ele está dizendo isso para o povo judeu. Ele diz assim, eu preferiria ser maldito e excluído da salvação se isso garantisse que vocês estivessem salvos. Não é assim que ele fala? Se isso garantisse. E é por isso que ele tem grande tristeza e aflição, porque ele diz o seguinte, não depende do meu querer, porque se fosse eu amo tanto vocês que eu faria isso, mas é em Cristo Jesus que vocês precisam estar alinhados, tanto que ele utiliza todas as epístolas para alinhar, nécios e tardios. Paulo diz assim para os Gálatas, que são os gauleses, Paulo fala o seguinte, quem vos fascinou? Cara, isso é terrível. Que loucura é essa que doideira é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos. Traz para o dia de hoje. Cara, vocês estão vendo? Que droga é essa? Vocês estão usando? Vocês estão loucos, cara. Porque essa é a palavra do fascínio. Voltando às fábulas. Não é essa a palavra do fascínio? É isso. Então, olha, Paulo dá exemplo. Paulo diz assim, quer ver, em Atos, não dá para fazer, lógico, doutrina em Atos, mas Atos é descritivo, mas Atos também tem prescrição. Quer ver? Atos capítulo 20, versos 24. Olha o que ele diz. Eu quero ler que assim eu utilizo o termo de acordo com o que está escrito. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O problema do cristão aqui, pastor Dedé, pastor Elvio, pastor Jonathan, irmãos, é o seguinte. Aceitamos a Cristo, mas a maior preciosidade é a minha vida. Paulo está dizendo, a minha vida não tem preciosidade, ela perdeu-se essa ênfase, essa estrutura. Ele diz o seguinte, só que ela só tem sentido isso se eu cumprir cabalmente o meu ministério. Então ele coloca os termos, porém nada tem minha vida por preciosa para mim mesmo, desde então que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça, da glória de Deus. Se não houver esta condição, aí eu vou viver minha vida. O apóstolo Paulo utilizou na carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, se a minha vida consistir apenas em comer, beber e dormir, somos mais miseráveis. Ou seja, se consiste somente nisso, eu estou desgraçado mesmo. Por quê? Porque eu perdi tudo isso. Eu renunciei tudo isso. Eu renunciei. Então, falta renúncia. Falta renúncia. Não falta renúncia? Renúncia. Você usou outro termo agora? Renúncia. Falta renúncia mesmo. A ressurreição de Cristo, ela é o desapego que eu tinha por minha vida. Agora, não vivo mais eu.
mas Cristo vive em mim. E ele diz, e a vida que eu trago, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto me amou e se entregou por mim. E eu acho que a gente pode até fazer um outro episódio só para falar sobre renúncia, porque tem muita coisa. Então tem ficou aí para nós aí muita coisa das pessoas para a gente vir com um tema desse aí, né? Exato. Falando de renúncia, desculpa, pastor, te cortar, eu estava estudando sobre renunciar. Eu ia ministrar uma aula sobre hamartiologia, antropologia e hamartiologia, e aí tratando o assunto do pecado, do homem, primeiro pecado e tal, aquela coisa toda. E aí eu comecei a fazer várias pesquisas, né? Eu tenho uma biblioteca digital lá, muito boa. E se os irmãos também quiserem, eu disponibilizo gratuitamente uma benção, até para a gente compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? E aí eu peguei em um filósofo que é pouco falado, você quase não ouve falar sobre esse filósofo, Immanuel Kant. Esse filósofo, Immanuel Kant, eu até escrevi, ele falando sobre a renúncia que traz liberdade. Onde estava tratando de renúncia natural da vida, e aí buscando a renúncia, trazendo a liberdade. E aí ele fala que ser livre é fazer o que você não quer. Porque quando você faz o que quer, você se torna escravo. Você é escravo. É isso que fala, né? E é verdade. Então a liberdade, né? Quando eu renuncio, automaticamente eu estou sendo livre do pecado que me escraviza. Aqueles domésticos, né? Pecadinhos domésticos. Cultivados, né? Cultivados diariamente. E aí, como é que eu sou livre? Como é que eu fico livre? Como é que eu tenho essa liberdade? Em Cristo Jesus, que quando vem, né, a descida do Espírito Santo, que capacita e ao mesmo tempo que capacita, nos dá autoridade. E aí, em cima dessa autoridade que eu falei para os alunos, olha, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus é a capacidade de dizer não para nós mesmos. E teve um aluno que perguntou para mim, e um dos alunos perguntou para mim, logo no início da aula, professor, me explica como dizer não para nós mesmos. Eu falei, essa pergunta é difícil. É uma pergunta difícil, mas eu vou te responder ao longo da aula. E aí eu falei sobre isso. Dizer não para você é você mostrar para você, é você ter a razão de ser, que você não é escravo do pecado. E aí, no sentido que você falou, a respeito da compreensão de Paulo, com aquilo que ele tinha. A minha vida, cara, e não torna sacrifício, sei, o que eu aprendi, Gamaliel, tudo que ele me ensinou. Não torna sacrifício. Uma vez que você não tem mais apego a nada dessas coisas, pastor Jonathan, é porque quando a gente fala de renúncia, a gente dá a sensação que a gente precisa fazer algo sacrificial, né? Mas quando você tem essa compreensão, essa renúncia acaba sendo natural. Uma obediência. Porque se você não tem apego a essas coisas, logicamente não é renúncia, não é sacrifício nenhum você não ter contato com elas. Porque o seu coração não tem mais nisso. Esse seria um tema legal para a próxima coisa, falar sobre isso. Amor à própria vida, a Bíblia nos condena a isso. Pode olhar lá em Lucas capítulo 9, Jesus vai dizer assim, aquele que não deixar pai e mãe, que não abandonar essas coisas que são passageiras, ele não tá dizendo para desonrar, ferir o 5º mandamento da lei, ele não está dizendo isso, mas existe uma compreensão porque o próprio Jesus, a Bíblia vai falar em Filipenses 1:5 a seguir, que Cristo mesmo estando no estado, mesmo estando na forma de Deus, ele não se usurpou, ele não se apegou a esse detalhe, antes a si mesmo se esvaziou. Agora, você quer ver um exemplo que é possível para nós? Aí você poderia me questionar, Genivaldo, posso te refutar? E eu vou falar, pode, pastor Dedé, e você vai dizer assim para mim assim, mas Jesus é o Filho de Deus, né, cara? Eu sei que eu também estou do seu lado, mas... Olha para Estevão. Mas aí é difícil. Eu vou dizer assim, então eu vou buscar em um homem. E você fala, então busque em um homem que se não se apegou e se entregou. Isaac. Para todos nós que assistimos a nós mesmos, né? E todos vós que estão nos assistindo.
Quantos anos Isaac tinha? Se eu disser que Isaac tinha 3 anos, eu fujo da compreensão de entendimento. Se eu disser que Isaac tem 12 anos, eu fujo da compreensão cronológica. Se eu disser que Isaac tem 25 anos, eu vou simplesmente atender uma compreensão judaica. Com 30 anos, eu vou compreender uma estrutura de ministério. Com 33 anos, eu vou alocar isso com a morte de Cristo. Mas e com 37 anos? Eu vou ajustar com as Sagradas Escrituras. Um homem de 37 anos, simplesmente não se debateu, não se debruçou, não questionou seu pai, mas olhou para o seu pai e disse assim: está aqui, meu pai, a minha vida não tem valor para mim mesmo, mas tem valor para Deus. Por que isso? Porque Abraão havia criado dentro de um recinto, dentro de uma estrutura, dizendo: meu filho, eu não poderia te gerar porque eu tinha um tempo de idade avançada, é muito difícil, mas era possível. Mas para você compreender melhor, a sua mãe era estéril, você não existiria. Toda a sua forma de estar aqui foi providência de Deus. A sua vida não me pertence, pertence a Ele. Ele te quer de volta. Qual é o sentido disso? Eu não posso me apegar à minha vida. Então, quando eu vejo, eu não estou vendo ali uma criança, eu não estou vendo ali um jovem, eu estou vendo ali um homem maduro, que está próximo aos 40 anos para se casar, que não se apegou à vida, e abertamente ele estende as tuas mãos para o seu pai amarrar, para o seu pai poder imolar. E a Bíblia não mostra uma dúvida de Isaac. Olha que muitas vezes, pastor Elvio, na nossa compreensão teológica, nós olhamos para Abraão, levantando o cutelo, e o anjo diz: Abraão, para! Não faz essa loucura. Abraão, mas ninguém está olhando para o sacrifício. Porque Isaac tem compreensão lógica, racional, do que aquilo poderia estar acontecendo. Era a sua vida que estaria sendo o quê? Tirada. Mas olha o que Abraão fala para Isaac: o mesmo Deus que te trouxe de uma impossibilidade, é o mesmo Deus também que te dará de volta, que te tirará daquela situação que é provisória. Tanto é que o termo é: nós iremos, adoramos, e tendo adorado, voltaremos. Nós voltaremos. Então nós apegamos sempre na pluralidade do texto, das palavras, do jogo de palavra. A compreensão maior é Jesus dizendo assim: ó, eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim. O próprio Abraão não estava tirando a vida de Isaac. Isaac estava dando. Então é possível não me apegar ao status da minha vida como se ela fosse a preciosidade. A minha preciosidade é a vida de Cristo. E é nele que eu preciso estar estribado, estar garantido. Porque sem esta compreensão, eu vivo para mim. Né? Aí eu vivo um grego que vive para ele. Né? Não dá, né? Meus irmãos, meu Deus do céu, a gente passaria aqui horas e horas assim falando sobre todas essas maravilhas. E vai puxando uma coisa, vai puxando outra, e vai puxando outra, e a gente não quer parar. Mas, Pedrão, saiu aí o sorteio, Pedrão? Saiu. Vamos encerrar então aqui. Antes. Nossa oportunidade, pastor Dedé, me perdoe. Põe para os nossos telespectadores. Eu vou levar minha família inteira a estar se inscrevendo nesse canal. Ô, Glória! Vou pedir com humildade, não vou forçá-los ninguém, mas vou dizer para eles o quanto vale a pena. Verdade. O quanto vale a pena. Minha família é muito grande, ela chega a 200. Ô, Glória! Aí, ó. Bom, já vamos bater a meta. Já vamos. Por isso que eu falei os 250, eu falei. Vamos subir os 250. Aonde está o teu coração, e está o teu tesouro. Agora, um outro ponto pastor Elvio, ele ia até falar aquela hora e foi interrompido, ele não falou. Talvez seria importante nós ouvirmos. Mas pedir também para o telespectador, se ele tem alguma sugestão, né? Sim. Né, de tema. Sim. Para que nós possamos tratar. Sim, verdade. Eu vou fazer isso aqui agora no final, e realmente a gente pode pedir aí para o pessoal que está nos acompanhando colocar aí um texto bíblico aí pra gente, sempre lembrando o propósito, né, pastor? Não é para gerar debate, não é pra gente chegar a resolver nenhum conflito teológico, mas sim pra gente ter esse espaço pra gente conversar, como nós fizemos agora, que foi maravilhoso, maravilhoso. Então você que nos acompanha, coloca aí um texto que você tem
às vezes alguma dúvida e quer que a gente traga aqui para a nossa roda de conversa, que a gente vai colocar nos próximos episódios. Eu acho essa sugestão do pastor Elvio muito, muito boa da gente falar sobre esse tema, né, meu pastor? Liberdade cristã, sobre esse renúncia. Eu acho que é muito bacana, a gente pode já deixar meio que definido para o próximo episódio. E aí eu conto com o nosso pastor Genival novamente. Eu vou me alinhar, você vai buscar... Aqui foi mudado para esse horário. Sim, né? sim. Mas se você colocar aí dentro de um horário que não seja na segunda à noite, porque eu dou aula teológica, na terça também dou aula teológica. Durante a semana é difícil pra gente também. É muito complicado. Mas no final de semana, até mesmo no sábado eu dou doutrina bíblica na nossa igreja, né? Eu pastoreio, mas à noite, pessoal, eu durmo 2 horas, 3 horas da manhã. Amém, amém. Tá bom? É como nós. É como nós. Todo dia, 1, 2. Pra gente também é difícil. Mas vamos lá, né? Aí a gente vai se acertando aí pros próximos episódios. O Pedrão mandou aqui pra mim, já saiu os felizados, os abençoados, os contemplados aqui. De novo, vão levar esse kit aqui, a caixa com a caneca e mais um suportezinho aí da xícara, da caneca. Deixa eu pegar aqui, o Pedrão mandou aqui pra mim. Deixa eu olhar aqui. Ó, para aquela pessoa que foi sorteado aqui, você tem até 7 dias para entrar em contato com a gente, tá? Depois o Pedrão aí coloca também no vídeo, tá, Pedrão? comunicação.cafécomteologia, sem acento, @gmail.com. Então, quem for sorteado, os 2 sorteados, entra em contato com esse e-mail, comunicarcão, né? Sem os acentos, cafécomteologia@gmail.com. Quem ganhou o primeiro sorteado aqui? A nossa querida irmã, seguidora nossa aqui, @Marli Pereira 1183. @Marli Pereira 1183. Então entre em contato conosco aí em até 7 dias, através desse e-mail que eu passei. E para pegar aí a caneca com a caixa, tá? E o nosso querido irmão, @Osmilton Fernandes. Osmilton Fernandes, conhece? É o pastor Osmilton. Pastor Osmilton é o pastor do Ministério Assembleia de Deus Evoluir. É onde eu dou aula de teologia lá no núcleo. Então você já leva o presente para ele. Pastor Osmilton. Deus abençoe aí o nosso irmão Osmilton e a nossa irmã Marli. Que Deus abençoe, que vocês possam continuar compartilhando aí com vocês, com a sua igreja, com seus amigos, familiares, para que esse vídeo, para que esse podcast chegue a mais pessoas. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Elvio, por mais uma vez. Hoje nós se estendemos um pouco mais. Nosso pastor Genival, muito obrigado, meu querido, por aceitar esse convite, pastor Jonathan. Para todos vocês que nos acompanham, um beijo no coração. Então vai lá, curte a nossa página, compartilha e se inscreve no canal, gente. Vamos chegar nesses 200 aí fácil, Pedro. Vamos passar nesses 200. Só com a família do Genival vai chegar a mais de 200. Então, glória a Deus. Deus abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.